Para quem chegou atrasado, oi gente! Todo mundo bem? Então tá certo, bom demais receber você aqui para nós cultuarmos o nosso Deus, né? Você sabe que hoje é um dia muito importante na minha vida? Eu descobri alguns minutos atrás que hoje eu estou completando 22 anos de ministério pastoral ordenado, né? Então eu louvo a Deus por isso. Uma coisa que eu tenho aprendido, eu nunca pensei que eu ia aprender isso, mas uma coisa que eu tenho aprendido mesmo, ao longo desses 22 anos, eu sei que vai parecer estranho para você, mas é que o pastor, pelo menos eu como pastor, meu chamado é para que... Eu não fui chamado assim para ter o que dizer, sabe? Às vezes, quando a gente está começando no chamado, a gente pensa assim, nossa, eu tenho tanta coisa para dizer. E ao longo desses 22 anos, eu tenho aprendido que o melhor é eu não ter nada o que dizer. Porque eu não sou um mensageiro das minhas mensagens, eu sou um mensageiro da palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que falar aos nossos corações. Amém, gente? E isso tem sido assim um aprendizado, um dos mais profundos na minha vida. Ao invés de eu ter muita coisa que falar, eu aprender a me desfazer de tudo que é pretensão minha de falar e eu me tornar um homem que não tem o que dizer. Eu tenho apenas que pregar a mensagem de Deus. Viu? Importante esse caminho, né? Irmãos que às vezes pregam aqui, ó, pensa nisso quando vocês forem pregar. Não é o que a gente acha que a gente quer dizer muitas vezes, é o que Deus quer falar por meio de nós, né? Isso é um aprendizado. Então eu louvo a Deus por isso, né? Obrigado por poder compartilhar com você esse momento tão importante da minha vida. Eu tenho algumas coisas aqui que eu gostaria de falar, gente. Eu deixei anotadinho aqui, vou pedir para os irmãos, por favor, me lembrem, no final do culto, falar sobre esses avisos, tá bom? Vocês sabem que eu sou capaz de falar isso para vocês, esquecer de olhar e eu não falar nada. Então, por favor, me ajudem. Jefferson, você me ajuda? Especial você? Então tá bom. Então, aí eu fico mais tranquilo, tá? E hoje, gente, eu queria conversar com você, de uma certa forma, é um pouquinho continuidade do que nós conversamos semana passada, mas também não é uma mensagem que depende da mensagem da semana passada. O nosso tema é crescer, cristãos adultos na fé. Mesmo que você seja jovem, mesmo que você seja um adolescente que está aqui, mas é possível, e essa é a vontade de Deus, que você seja um cristão maduro na fé. Amém, gente? Olha só essa história que eu estava pensando como começar essa conversa, e eu criei uma história aqui, gente. A história do Lúcius. O Lúcius, ele é um colega de trabalho do Wellington, da Deusilene, ele é um advogado. Mas ele ama música. Mas a vida levou ele para o direito. Então ele se formou em direito, fez não sei quantas especializações, até um mestrado ele já tem, né? E aí o que aconteceu? O sonho dele de ser músico ficou engavetado muito tempo. Mas assim, ele arranha um violão, ele ouve muita música, ele tem um gosto musical muito apurado, e ele tem o sonho de um dia reger uma orquestra, né? Mas tem o seguinte, ele nunca vai estudar música, porque ele dá toda a atenção dele para o direito.
Aí eu pergunto para você o seguinte: Lúcio vai crescer profissionalmente? Sim ou não? Vai. É um cara estudioso, não é? Sempre está fazendo especialização, tem até mestrado, sempre está estudando, ó, ele vai crescer. Mas e na música, ele vai crescer? Não. Ele não dá a atenção devida a esse grande sonho dele. Como que ele vai crescer? Como ele vai fazer para realizar esse sonho? Ele deveria se dedicar, estudar, entrar no Basileu, né? E começar do zero, com muita humildade, mas chegar ao ponto de conseguir crescer. Se um dia o Lúcio fizer isso, além de um grande advogado, ele vai ser um dia um grande músico. Amém, gente? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tem duas frases sobre crescer que eu queria compartilhar com você. A primeira é de um pastor e escritor americano, John Maxwell, e ele fala o seguinte: o crescimento, vamos ler junto, gente? Que a letra está bonita, vamos aproveitar a letra bonita? É caligrafia minha, vamos lá. O crescimento tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente, né? Vamos perguntar para o Lúcio lá: Lúcio, como você tocou bonito esse violão? Ah, foi sem querer. Existe isso, gente? O Anderson, existe isso, Anderson? Tocar sem querer, Gustavo? Consegue fazer aquele solo sem querer? Não consegue. Você não consegue crescer assim por acidente em nada na vida. Tem que ser algo intencional. Você tem que dizer assim: eu quero crescer e eu vou crescer. Nós somos uma igreja que nós não determinamos nada para Deus, amém, gente? Mas eu preciso determinar para a minha própria vida: eu vou crescer. Eu vou ter essa atitude, né? E a outra frase, o autor não precisa, né, de maiores comentários, C.S. Lewis. Vamos ler juntos também? Mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Olha só que importante. Não basta mudar. Você precisa ter continuidade. Continuidade. O meu mentor, ele fala o seguinte, que é meu primo também, amigo, né? Eu já liderei ele já me liderou, e hoje ele é meu mentor. Ele fala o seguinte: a vida cristã é uma longa caminhada, sempre na mesma direção, e você não pode parar. Você tem que continuar caminhando até se encontrar com Jesus. Continuidade, né? Porque o Lúcio não crescia na música? Ele não tinha continuidade. Porque ele crescia no direito? Porque tinha continuidade. Olha só, que segredo fantástico, né? E a nossa conversa, meus irmãos, não é sobre o Lúcio, não é sobre C.S. Lewis. A nossa conversa é sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a sua família, sobre você, a sua vida, né? A conversa é sobre nós. Crescer. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos crescer a nível espiritual. Precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que somos capazes de crescer no relacionamento com Deus assim, sem querer. Achamos que somos capazes de crescer no nosso relacionamento com Deus por acidente. E isso é impossível. Para crescer com Deus, Jesus nos ensinou: eu preciso levar a minha cruz, negar a mim mesmo e andar como Jesus andou. Amém, gente?
E é sobre isso que nós vamos conversar. Eu quero ler agora alguns textos bíblicos, alguns versículos bíblicos que são muito importantes. E eu quero começar lendo Lucas 2,52, que vai mostrar que ninguém menos que Jesus, ele também crescia. Olha só, né? Jesus crescia. Como é que está lá no texto bíblico? E Jesus crescia em sabedoria e no que mais? Estatura, porque ele era criança, e no que mais? Graça. Qual o ambiente em que ele crescia? Diante de Deus e dos homens. Gente, Jesus precisava crescer? Precisava. Porque esse é o plano de Deus para todo ser humano. E Jesus, ele tinha, uma das suas tarefas era ser o tipo de ser humano aprovado por Deus. Por isso, ele se dedicou a crescer. Ele crescia em sabedoria, conhecimento, graça, que é um aspecto mais espiritual, né? Assim, da gente receber misericórdia, graça e tudo mais de Deus, né? E isso diante de Deus e dos homens, que mostrava que Jesus, ele servia a Deus, servindo as pessoas. Tudo bem até aqui, gente? Então, o que a Bíblia fala sobre nós, pensando que Jesus crescia? Abra comigo no texto de 2 Pedro 3,18. Se você não tiver Bíblia, é só acompanhar ali, que nós temos a projeção. Olha só, gente. Pedro diz o seguinte: pelo contrário, e aí ele coloca um verbo que está num imperativo, que mostra uma ordem. Então assim, não é uma sugestão, não é um conselho, é uma ordem. E a ordem é, né, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, gente, Jesus cresceu em sabedoria, ou conhecimento e graça. E o que Pedro fala para nós? Nós precisamos crescer de como? Conhecimento e graça. O que Pedro está querendo dizer, gente? Precisamos crescer assim como Jesus crescia. É uma ordem. É uma ordem. Ordem não se discute, ordem se acata e se obedece. Amém, gente? Ordem é ordem, né? A gente precisa entender isso. É uma ordem de Deus. É uma ordem da palavra de Deus. Cresçam no conhecimento e na graça. Precisamos crescer, né? E a pergunta que eu faço agora é: até que ponto eu devo crescer? Não é uma boa pergunta, gente? Qual é a medida desse meu crescimento? E se você virar a página da sua Bíblia aí e abrir em 1 João capítulo 2, nós não vamos ler o texto na íntegra. Mas eu quero que você observe ali os versículos 12 até o 14. E tem umas expressões muito interessantes, no verso 12. Filhinhos, escrevo a vocês. Olha que interessante aqui, né? No 13. Pais, escrevo a vocês. E lá no finalzinho do 13 também tem assim, jovens, escrevo a vocês. E no 14 ele repete tudo de novo, filhinhos, só que agora ele coloca no passado. Escrevi a vocês. Depois ele fala, pais, na metade do versículo 14. Escrevi a vocês. E depois, da metade para o final, jovens, escrevi a vocês. Falando, né,
de vencer o maligno, vencer as tentações da vida, conhecermos Jesus, abandonarmos o pecado, tudo que um cristão de verdade precisa na sua vida. Agora, presta atenção, gente, os primeiros comentaristas bíblicos, lá de muito tempo atrás, eles tinham a tendência de entender que João estava escrevendo para adultos e para crianças, né? Quando fala filhinhos, muitos comentaristas bíblicos, ali século XIV, XV, eles entendiam isso, que tinha muita criança na igreja, então ele estava fazendo uma referência a essas crianças. E lá no século XV para o XVI, mais ou menos por aí, João Calvino, ele também estudou esse texto e ele discordou desses teólogos. Ele falou o seguinte: não, ele não está falando para crianças. Provavelmente João está usando uma metáfora para falar para jovens que recém se converteram a Cristo, ou mesmo que não sejam jovens, podem até ser adultos que há pouco tempo entregaram a sua vida a Jesus. Por isso ele usa a expressão filhinhos. E dessa explicação de João Calvino, tem uma farta literatura que aponta isso, né? Que filhinhos são pessoas que estão começando a caminhada cristã há pouco tempo, né? Começaram há pouco tempo. Os jovens seria uma metáfora para cristãos que estão em crescimento, né? E pais. Qual é a principal característica de um pai e de uma mãe? É gerar filhos e filhas. Dessas três figuras usadas por João, qual delas você acha que podemos identificar como sendo o desejo de Deus para o nosso crescimento espiritual? Deus deseja que sejamos filhinhos? Não, a gente começa como filhinho, né? Mas Deus deseja que você seja para sempre um filhinho na fé? Sim ou não, gente? Já melhora um pouco quando a gente pensa assim que você pode ser um cristão em crescimento, um jovem. Muito bom. Mas tem que chegar a um ponto de maturidade, que João entende e chama de pais. Pais e mães espirituais, que fazem filhos para Deus, no sentido de evangelizar, de fazer discípulos. Então você sabe que você é um cristão maduro quando você gera discípulos para Jesus. E é por isso que eu vou voltar a fazer uma pergunta, eu já devo ter feito umas 3 vezes aqui na igreja. Da pandemia para cá, só da pandemia para cá, quantos discípulos você fez para Jesus? E se a resposta é 0, você concorda comigo que você não é alguém maduro na fé? Porque o que João está apontando aqui é que nós somos pais quando somos maduros. Inclusive, se você abrir a Bíblia agora comigo, lá em Mateus, capítulo 28, 19, você vai ver que Jesus vai falar assim, né? Nós devemos fazer discípulos. Jesus dizer que temos que fazer discípulos, está assim no paralelo com 1 João 2, quando fala de pais. E na nossa conversa chegamos a essa conclusão que os pais geram filhos, certo? Então, lá em Mateus 28, 19, fazer discípulos, todos os lugares onde você for, nessa terra de Deus, né? Tem que fazer o que mais? Batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem uma coisa mais importante, que sem essa coisa não é discipulado, ensinando-os. Graça e sabedoria estão presentes nessa conversa. Amém, gente? Graça e sabedoria estão presentes nessa conversa de Jesus.
né? E a promessa de Jesus: eu vou estar com vocês para sempre. E aí, meus irmãos, quando nós chegamos até aqui, dá um aperto no coração, dá não? Você não está com o coração apertado? Eu espero que esteja. Espero que esteja, de todo o meu coração. Sabe por que a gente fica com o coração apertado? Porque a gente pensa assim, ó, nossa pastor, mas eu não sei evangelizar. Se eu estiver diante de uma pessoa, começar a falar de Jesus e a pessoa me fizer umas perguntas que eu não sei responder, o que vai ser de mim? Deus não vai me aceitar mais. Não é assim muitas vezes que a gente pensa, gente? E sabe por que a gente pensa assim? Eu descobri recentemente. A gente pensa assim porque na nossa cabeça evangelizar, missões, tudo não passa de um evento. E missões, evangelismo é tudo menos evento. Eu gosto muito daquele trocadilho. Evento é vento. Não fica. Evento não tem continuidade. Inclusive por isso, conversamos na liderança, na última quinta-feira, né, o conselho com a liderança, que nós não queremos mais que o que a gente faz na igreja seja evento. Queremos que as coisas tenham continuidade, né? Encontro de mulheres tem que ter continuidade, de homens, de casais, crianças, idosos. Todas essas faixas que nós temos ministérios, tem que ser algo com continuidade, sem cara de evento. Porque o evento nunca deixa, assim, herança para nós. Mas a continuidade deixa. E se Deus quiser, ano que vem, todos os meses nós teremos todos os ministérios funcionando, se Deus assim permitir. Amém, meus irmãos? Estamos num momento de transição. Estamos nos acostumando com a ideia, estamos experimentando algumas coisas. E é assim que devemos ser como igreja, né? Então eu queria mostrar para você como nós vamos fazer, ou como, qual é o caminho bíblico de Deus para a igreja crescer. Em especial aqui na nossa igreja, gente, como que a gente faz? Olha só, como que nós fazemos para crescer no conhecimento? Qual é a ferramenta que Deus nos deu? Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós estamos em 40 dias de oração, nossa campanha, 40 dias de oração. Estamos lendo agora Lucas. Tem alguns capítulos de Lucas que são tão compridos. E quando eu falo assim com essa cara, é porque eu sei que tem irmão que olha lá, né, o spoiler do capítulo, para ver quantos versículos tem. E quando tem 70 e poucos, eu não vou ler tudo isso não. Gente, não pode ser assim, meus irmãos. A palavra de Deus tem que ser uma alegria para nós. E conhecer a palavra de Deus tem que ser uma alegria, né? Qual a ferramenta que Deus nos deu para crescer na graça, gente? Os grupos de discipulado. Aqui eu quero apontar um erro que eu tenho visto na vida de muitos irmãos, e eu vou falar por que é erro. Escola dominical, você cresce no conhecimento. O grupo de discipulado, os líderes já estão treinados. Líderes, foi bênção o treinamento? Vocês estão motivados assim? Estão esperançosos que seja algo maravilhoso esse ano? Amém. Algumas mudanças a gente vai ter, porque nós visamos que o grupo de discipulado seja graça, conhecer na graça, crescer na graça, né? Qual que é o erro que a gente faz? Mas é tanta coisa para fazer. Ou eu vou fazer escola dominical, ou eu vou fazer grupo de discipulado. Meu irmão, minha irmã, é para crescer no conhecimento ou na graça, ou é para crescer no conhecimento e na graça?
e na graça. Então a gente não deveria escolher assim. Nós precisamos nos esforçar para crescer em ambos, porque essa é a vontade de Deus. É ordem. Cresçam no conhecimento e na graça. É ordem. E a igreja está disponibilizando essas ferramentas. E mais, gente, olha só. Nós